Olá aí pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma transmissão extra, que as transmissões prometidas por hoje, boa noite, boa tarde aí, início de noite, Rodrigo. Vamos fazer uma transmissão extra, aí um tema extremamente importante aí, direito tributário, relacionado à estrutura do nosso sistema tributário nacional, se ele é um sistema pentapartite ou um sistema tripartite. Os próximos assuntos, a gente vai ter ainda duas transmissões aí às 8 da noite. Vamos falar sobre substituição tributária progressiva, e esse é o tema de direito tributário. E o outro tema é um tema relacionado à legislação tributária municipal, as situações de não incidência do ISS, aquelas situações elencadas no artigo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. Pessoal, antes de a gente começar, Vamos convidar os seus seguidores, né? Ajuda aí o professor, convida os seguidores aí para divulgar aí o meu canal no Periscope, e vamos meter coraçãozinho, vamos meter o dedo aí para subir esses coraçõezinhos, né? Tem duas funções, né? Quem ainda não conhece o Periscope, tem duas funções. Essa aí, Bruno, vamos de coraçãozinho. Tem duas funções os coraçõezinhos. Serve para monitorar se a transmissão tá legal para vocês. Enquanto eu tô vendo coraçãozinho aqui, isso me dá a entender que a conexão tá legal. E outra, me dá notoriedade, visibilidade aí no Periscope. Quanto mais coração, significa que as pessoas estão gostando da minha transmissão. Se você está gostando, fica aí clicando na tela e começa a subir os corações. Beleza, pessoal? Antes de começar, quem não conhece, eu sou professor de Direito Tributário e Legislação Tributária Municipal em dois sites. Setor EAD, né, quem não conhece, é um site que começou ano passado, início do ano passado, 2015, www.setoread.com.br. Quem aí está prestando concurso para o Fisco de Goiânia, tem lá meu curso de legislação tributária específica, né, para o município de Goiânia. Tem um curso de impostos municipais genéricos, aí aplicáveis a todos os municípios, bem interessante para quem não está estudando para nenhum fisco específico. E é interessante para quem nunca estudou impostos municipais e quer ganhar uma base. A gente estuda os impostos municipais na Constituição e nas leis de normas gerais, CTN, Lei Complementar 116. Beleza, Caetano? Boa noite. Então, a galera já entrou. Vamos começar. E no site Silvio Santos tem meu curso lá de teoria completa de direito tributário. Mas os cursos eu tenho muito mais no site Setor EAD, ok? Então, quem não conhece o site Silvio Sandi é www.silviosandi, o grande mestre de contabilidade, .com.br. Então é www.silviosandi.com.br. Ô Bruno, eu vou até conversar essa semana no site Setor EAD. Provavelmente eu vou gravar um curso completo lá de direito tributário. Um curso completo de direito tributário. Ainda não tenho ainda quando eu vou começar a gravar esse curso. Provavelmente ele vai ser dividido em módulos. Você vai poder adquirir os módulos de direito tributário, que no seu conjunto vai dar um curso completo de direito tributário. Mas enfim, quando tiver definido isso, eu falo para vocês aqui no Periscope. Então, com certeza vai ser um módulo desse curso completo de direito tributário, o módulo de Simples Nacional, pode ter certeza, né? Tá aí, né? De simples só o nome, não tem nada de simples. Quem já pegou a Lei Complementar 123, não tem nada de simples. Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora eu vou começar a tratar do tema realmente proposto para essa transmissão extra, que é a estrutura do nosso sistema tributário nacional, se é um sistema pentapartite ou tripartite. A gente vai discutir isso daqui nessa transmissão. Parem as mensagens agora, aí no final aí, eventualmente, se vocês tiverem dúvida, vocês colocam aí, eu abro aí para dúvidas, ok? Por quê? Porque quanto mais mensagens, a chance de travar é maior.
Beleza? Então, pessoal, o nosso sistema tributário nacional, como que ele é estruturado atualmente? Mas antes de a gente saber como ele é estruturado atualmente, vamos entender como ele foi estruturado lá atrás, a época em que o CTN foi editado. O CTN é uma lei formalmente ordinária, mas com status de lei complementar, porque trata de temas que, desde a Constituição de 1967, com a Constituição de 1988, são temas nessas constituições previstos como reservados à lei complementar. Então, o CTN ele é formalmente uma lei ordinária, a Lei 5.172 de 1966, foi editado lá em plena ditadura militar, em 1966, mas atualmente ele tem status de lei complementar. Então, para revogar qualquer dispositivo do CTN, precisa da edição de uma lei complementar, que é uma lei que tem um quórum, precisa de um quórum de aprovação de maioria absoluta, ok? E lá no artigo 5º do CTN, tem lá que as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, a época em que foi editado o CTN, o nosso sistema tributário nacional era um sistema tripartite. Ele era estruturado somente sistema tripartite, taxas e contribuições, melhoria. Professor, e a época? Os empréstimos, as contribuições especiais, considerados tributos? Não. Lá a gente vai ver melhor quais são os tipos de contribuições especiais, não eram considerados tributos. O empréstimo complementar como um mero, na verdade, nenhum, porque ingressava no patrimônio público e depois o poder público tinha que devolver. Não era considerado um tributo, ok? E as contribuições não eram também consideradas tributos. Havia uma polêmica à época se era tributo ou não, mas por existir essa polêmica, o legislador do CTN, ele preferiu não incluir as contribuições como espécies tributárias autônomas. Então, à época do CTN, a gente tinha um sistema tripartite, ou um sistema tricotômico de somente 3 espécies tributárias. Ao adotar esse sistema, qual era a característica que servia para diferenciar uma espécie tributária da outra? Como que eu diferenciava? Que parâmetro eu utilizava para diferenciar um imposto de uma taxa e de uma contribuição de melhoria? Era o seu fato gerador, a sua hipótese de incidência. Era isso que estava, e está até hoje no artigo 4º do CTN. Fala, para eu determinar a natureza jurídica específica de um determinado tributo, eu tenho que olhar para o fato gerador. O fato gerador é o núcleo essencial do tributo. É o que dá a sua característica essencial. E como que eu parametrizo, classifico as espécies tributárias adotando o fato gerador? O imposto, pessoal, o fato gerador dele é não vinculado. Não vinculado a quê? A nenhuma atividade estatal. Então o poder público pode cobrar um imposto sem o poder público fazer nada. Por quê? Porque o fato gerador de um imposto é uma manifestação de riqueza do contribuinte, é um fato do contribuinte. Então, o poder público, para cobrar um imposto, não precisa fazer nada. Ele não precisa realizar nenhuma atividade estatal. Basta o contribuinte fazer alguma coisa, manifestar uma riqueza. Por exemplo, oferir renda, vender uma mercadoria, comprar um imóvel, adquirir uma herança através de uma transmissão causa-morte. Então, manifesta uma riqueza, e aí tem que pagar o imposto. Ok? Então é um fato do contribuinte, não um fato do Estado. Já a taxa e contribuição de melhoria são tributos com fato gerador vinculado. Para eu poder cobrar uma taxa, uma contribuição de melhoria, o poder público precisa fazer alguma coisa, precisa realizar uma atividade estatal. Então por isso que o fato gerador da taxa e da contribuição de melhoria tem fatos geradores vinculados a uma atividade estatal. Mas, professor,
Se a taxa e a contribuição de melhoria têm fatos geradores vinculados, como que eu consigo diferenciar um do outro em relação à atividade estatal? A atividade estatal que está vinculada à ocorrência do fato gerador. No caso da taxa, essa atividade estatal é prestar um serviço público específico e divisível ou exercer de forma regular o poder de polícia. Quando eu olho o fato gerador e olho e observo, constato isso daí, aí é uma taxa. E a contribuição de melhoria? A execução de uma obra pública que enseja a valorização imobiliária. Então, se eu observo o fato gerador, né, sendo a execução de uma obra pública, uma obra pelo poder público, e essa obra enseja uma valorização imobiliária, aí eu tenho uma contribuição de melhoria. Ok? Então, quando o nosso sistema tributário nacional era estruturado como um sistema tripartite, bastava eu olhar para o fato gerador. Não era importante, por exemplo, o destino legal da arrecadação, como está lá no artigo 4. É irrelevante. Era irrelevante para eu determinar a natureza jurídica específica do tributo, o destino legal da arrecadação. Não importa no sistema tricotômico se a receita arrecadada a título de impostos é direcionada para a saúde e educação. Não importa, porque o imposto ele é um tributo de receita não afetada, de receita não vinculada. Né? E isso também para taxa e para contribuição de melhoria. Não importava, né, para qual fim eu direcionava a receita arrecadada para taxa ou contribuição de melhoria. Não importa. Né? O que define a natureza jurídica específica do tributo em um sistema tricotômico é a hipótese de incidência, é o fato gerador. Beleza? Isso está lá no artigo 4º. Específico de não concerne qual é a diferença de serviço público específico. Então, normalmente, os serviços públicos que são tributados, né, aí para fins de taxa, eles são ao mesmo tempo específicos e divisíveis. O que significa um serviço público ser específico e divisível? Ser específico é sobre a ótica do usuário. Ele enxerga um órgão específico prestando aquele serviço. Ele enxerga, ele sabe exatamente qual é o serviço que ele está sendo beneficiário. Já o serviço público divisível é sobre a ótica da administração pública. Ela sabe exatamente quais são os beneficiários desse serviço público. Por que é importante saber exatamente quais são os beneficiários? Para saber exatamente de quem ela vai cobrar taxa. Então, se eu tenho um serviço público específico e divisível, eu posso remunerar o poder público pela prestação desse serviço público, remunerar por uma taxa. Já se eu tenho um serviço que não é específico e divisível, por exemplo, serviço de iluminação pública, aí eu não posso remunerar esse serviço público através de uma taxa. Aí tem que ser remunerado através da receita de impostos, né? Que é o que eu chamo de serviços gerais, serviços uti e universi. São aqueles serviços que eu não consigo determinar quem são os beneficiários. Quem são exatamente os beneficiários desse serviço. E aí, quando eu não consigo fazer isso, aí eu não posso remunerar esse serviço mediante a incidência de uma taxa. Ok? Então, essa é a taxa ut singuli, é o serviço específico e divisível. É aquele tipo de serviço, não é uma taxa ut singuli, né? A taxa é de serviço público. O que é ut singuli é o serviço. Quando o serviço é específico e divisível, aí eu tenho um serviço público e pode ser remunerado mesmo. Então, esse é o sistema tricotômico, adotado lá no CTN, lá na época, em 1966. Porém, atualmente, o nosso sistema tributário nacional ele não se estrutura somente através de 3 espécies tributárias autônomas. Ele se estrutura através de 5 espécies tributárias autônomas. Então, atualmente na ótica da Constituição Federal de 88 e no entendimento do STF, a gente tem um sistema tributário nacional que é pentapartite.
A gente, hoje, o nosso sistema tributário nacional se estrutura através de 5 espécies tributárias autônomas, que é impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, essas duas espécies tributárias, que à época da edição do CTN não eram consideradas tributos, hoje, eles são integrantes, são espécies tributárias autônomas aí do nosso sistema tributário nacional, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Ao adotar essa estrutura para o nosso sistema tributário nacional, hoje já não basta mais olhar somente para o fato gerador para diferenciar as espécies tributárias. Eu tenho que olhar hoje para o destino legal da arrecadação. O que não era importante antes, lá em função do artigo 4º, inciso 2 do CTN, hoje é importante. Hoje é importante olhar para o destino legal da arrecadação. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar, por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica. O imposto de renda à pessoa jurídica ele tem como fato gerador auferir lucro. Auferir lucro líquido, né? Lucro líquido, lucro fiscal, que a gente chama lá, depois do lucro contábil, fazendo as adições e as exclusões, que aí eu chego no lucro real, por exemplo. Aí a gente tem outras formas de tributação da renda, que é através do lucro presumido, o lucro arbitrado, mas vamos adotar aqui o lucro real. Líquido, né, contábil, faço as adições e as adições e as exclusões lá no LALUR, que é o livro de apuração do imposto de renda, livro fiscal lá de apuração do imposto de renda, e chego no lucro fiscal, que é a base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, eu tenho como fato gerador auferir renda, auferir lucro, né? Lucro. E o imposto de renda à pessoa jurídica, ele é um tributo, né? O imposto, ele é um tributo que não tem receita vinculada. Eu posso aí utilizar a receita a título de imposto de renda à pessoa jurídica para financiar qualquer tipo de despesa, órgão ou fundo. Princípio da não afetação da receita de impostos. Porém, eu tenho uma contribuição especial, uma contribuição para a Seguridade Social, que é a Contribuição Social para o Lucro Líquido, a CSLL, que tem o mesmo fato gerador do imposto de renda à pessoa jurídica, que é oferir lucro. Como que eu vou diferenciar esses dois tributos, que são diferentes, um é imposto e outra é contribuição especial, somente analisando o fato gerador, a hipótese de incidência? Eu não consigo. Então, professor, qual que é a diferença entre essas duas espécies tributárias, esses dois tributos? O destino legal da arrecadação. O imposto não tem nenhum destino específico, o imposto de renda à pessoa jurídica, o IRPJ. A contribuição social para o lucro líquido tem. Ele tem um destino afetado, né, uma receita afetada. Né, uma receita afetada. O que é? Uma receita que é arrecadada e direcionada para financiar a Seguridade Social, aquele tripé definido no artigo, se eu não me engano, 194. Qual é o tripé da Seguridade Social? Previdência, saúde e assistência social. Já o imposto, né, arrecadado a título de RPJ, pode ser utilizado para financiar qualquer despesa. Qualquer despesa. Já a contribuição social para o lucro líquido não, é direcionado especificamente para a Seguridade Social. Então aqui o destino legal da arrecadação define a natureza jurídica específica aqui das contribuições especiais. Ok? Então no sistema pentapartite, muitos doutrinadores, né, na nossa atual conjuntura jurídico-tributária, falam que o artigo 4º, inciso 2, que fala que é irrelevante para fins de determinar a natureza jurídica do tributo, o destino legal da arrecadação. Isso era irrelevante lá no sistema tricotômico, na conjuntura lá da edição do CTN. Hoje, ao adotar o sistema pentapartite, o destino legal da arrecadação é relevante, relevantíssimo. Ok? É relevantíssimo. Então, muitos na doutrina falam que o artigo 4º, inciso 2, foi não recepcionado pela atual Constituição. Ok? Então, pessoal, hoje a gente tem um sistema tributário nacional estruturado com 5 espécies tributárias. 5 espécies tributárias. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para eu diferenciar essas 3 espécies tributárias, basta o fato gerador.
Basta a hipótese de incidência. Mas para diferenciar impostos de contribuições especiais e impostos de empréstimos compulsórios, é importante o destino legal da arrecadação. Para eu diferenciar impostos e empréstimos compulsórios, não basta o fato gerador, porque o fato gerador e o inciso 1. O inciso 1 do artigo 4º fala do aspecto formal, do nome, né? Isso daí é irrelevante nos dois sistemas, né? O que se tornou relevante foi o inciso 2, que fala do destino legal da arrecadação. O inciso 1 ele é irrelevante nos dois sistemas, tanto no tricotômico quanto no pentapartite. Ok? Já o inciso 2 fala do destino legal da arrecadação, ele é irrelevante no sistema tricotômico e relevante no sistema pentapartite. Então, para eu diferenciar o imposto de um empréstimo compulsório, eu tenho que o empréstimo compulsório é um tributo restituível, o imposto não. O imposto é uma receita efetiva, o empréstimo compulsório é um mero ingresso público, ele não seria uma receita pública. Por quê? Porque ele vai ser restituído posteriormente. Mas também, outro fator que diferencia o empréstimo compulsório do imposto é que o empréstimo compulsório tem receita vinculada com as despesas que fundamentou a sua instituição. Guerra externa, calamidade pública, investimento público de caráter nacional e urgente. Ok? Por que o fato gerador não é suficiente para eu diferenciar o empréstimo compulsório do imposto? Por quê? Porque o empréstimo compulsório não tem um fato gerador definido na Constituição e nem no CTN. Ele pode adotar tanto fato gerador vinculado quanto fato gerador não vinculado, né? Historicamente, os empréstimos compulsórios, quando foram instituídos pela União, antes da Constituição, porque depois da Constituição de 88 a gente não teve nenhum empréstimo compulsório instituído, foram com fatos geradores não vinculados, típicos de impostos. Né? Então, até hoje, tem alguns doutrinadores que falam que empréstimo compulsório não seria uma espécie tributária autônoma, mas sim um tipo de imposto. Por quê? Porque historicamente sempre foi adotado aí fatos geradores não vinculados, típicos de impostos, né, manifestações de riqueza do contribuinte, né, fatos do contribuinte, como fato gerador de empréstimos compulsórios. Já no caso das contribuições especiais, que podem ser subdivididas em várias subespécies, né, contribuição social para a Seguridade Social, né, a gente tem lá nas contribuições especiais, as contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições corporativas ou no interesse de categorias profissionais econômicas, e a COSIP, que é uma contribuição especial sui generis, que é de competência municipal e do Distrito Federal, que é uma contribuição para financiar o serviço de iluminação pública. As contribuições sociais, ela é subdividida em duas subespécies ainda, que é contribuição social para a Seguridade Social e as contribuições sociais gerais. Contribuição social para a Seguridade Social é aquele tipo de contribuição social que a receita é destinada para a Seguridade Social, né? Previdência, saúde e assistência. E as contribuições sociais gerais são contribuições que a sua receita é destinada para outro segmento da ordem social, por exemplo, educação, que não compõe a Seguridade Social. Ok? Então aí as contribuições especiais. Como que eu diferencio impostos e contribuições especiais? Como que eu diferencio? Não basta o fato gerador. Na verdade, praticamente os fatos geradores, as contribuições especiais, são manifestações de riqueza do contribuinte, são fatos geradores não vinculados. Para eu cobrar uma contribuição especial, eu não preciso fazer nada, né? O poder público não precisa fazer nada. Quem faz algo é o contribuinte, manifestando uma riqueza. Então, nesse caso, eu não consigo diferenciar, através do fato gerador, utilizando o parâmetro fato gerador, os impostos das contribuições especiais. O que eu vou precisar para diferenciar o destino legal da arrecadação? Uma característica essencial das contribuições especiais é ter receita vinculada a um fim específico.
É esse o parâmetro que é importante para eu diferenciar as contribuições especiais dos impostos. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria tratar com vocês. Alguma dúvida? Né? Teve aí alguém que colocou, eu fico concentrado aqui, eu acabo não conseguindo ler. Ok? Qual era a dúvida? Tem alguém que tem alguma dúvida ainda? Pode colocar aí pra gente terminar a transmissão. Alguma dúvida, pessoal? Se não tem dúvidas, eu vou terminar a transmissão por aqui. Se ao assistir posteriormente, né, na transmissão, porque esse vídeo vai ficar aí disponível por 24 horas. Né? Quem ao assistir novamente ficou com alguma dúvida, pode me mandar lá no Face, se quiser me adicionar. Meu e-mail é rafa.vilches, né? rafa.vilches, vilches com Z no final, @gmail.com. Beleza, pessoal? Então é isso daí, vamos ficar por aqui e até mais. Ainda teremos outras transmissões hoje. Né? Uma a gente vai tratar sobre substituição tributária progressiva e outra a gente vai tratar sobre as situações de não incidência do ISS na Lei Complementar 116. Beleza? Até mais, até breve. Tchau.